Paz Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Amém, irmãos? Nesta noite estamos com o nosso culto online, direto do Facebook aqui para todos que estão nos assistindo. Eu queria convidar aos irmãos nesse momento, a você que está me assistindo pelo Facebook, curvar sua cabeça, amém? Onde você estiver aí, em nome de Jesus, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, pela nossa igreja. Vamos pedir para que o Senhor, nesta noite, venha falar ao nosso coração através da palavra dEle, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que é penetrante. Então, neste momento, se você puder dobrar o seu joelho, curvar a sua cabeça, vamos estar orando em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, meu Deus. Como diz a tua palavra, Senhor, no Salmo 23, no versículo 1, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor nos faz repousar em verdes pastos. Que o Senhor nos guia, Senhor, por águas tranquilas, por amor ao teu nome, Senhor. E é por amor ao teu nome que eu venho aqui nesta noite trazer esta palavra. Por amor ao teu nome que eu venho aqui, Senhor, te pedir para o Senhor estar tocando em cada coração, estar tocando em cada vida. Nós intercedemos aqui, Senhor, por cada lar, Senhor, que está conectado através de uma rede social, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração e venha criar vida. Que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração, Senhor, e nos limpar, nos purificar, nos lavar. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que nós temos um advogado, Senhor, Cristo Jesus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Meu Deus, assim como Moisés, Senhor, subiu ao monte, Senhor, para ter um encontro contigo, nós nesta noite queremos ter um encontro contigo, Senhor, através da Tua palavra, através da nossa oração, através da nossa adoração, através da nossa busca. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios. E através dessa sabedoria, Senhor, nós possamos, Senhor, saber falar com as pessoas, saber falar com os nossos entes queridos, saber falar com os nossos familiares, saber falar, Senhor, com as pessoas no mundo que estão, Senhor, precisando, Senhor, da Tua presença, Senhor, que estão precisando muitas vezes de um concerto contigo, meu Pai. Meu Deus, nos usa como canal de bênção, Senhor, no meio desta geração perversa. Nos usa como canal de bênção no meio deste país que muitas vezes está mergulhado em crises, Senhor. Crises políticas, Senhor, crises financeiras, Senhor, crises, Senhor, sociais, Senhor, crises das mais diversas, Pai. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus, Senhor, que trabalha para aqueles que o buscam, Senhor. A Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. Nós queremos te buscar, Senhor. Nós queremos ter um encontro pessoal contigo nesta noite. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva, Senhor, o nosso ministério. Meu Deus, nós não temos que andar, Senhor, por vista. Nós temos que andar por fé. Muitas pessoas estão andando por aquilo que estão vendo, Senhor, mas nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, crendo no Senhor, como o Senhor é a nossa esperança, é a esperança de Israel, é a esperança da nação brasileira. Meu Deus, venha abençoar cada irmão que está assistindo pelo Facebook, que cada vida seja impactada, que em cada lá a Tua palavra chegue, que os meus irmãos e aquelas pessoas que estão ouvindo, que essa palavra venha falar no coração, assim como falou comigo. Meu Deus, traz expectativa do novo que vem de Ti. A Tua palavra vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu Deus, que tudo venha se fazer novo nas nossas vidas, que nós venhamos andar a cada dia em novidade de vida, buscando a Tua face, desejando, Senhor, o Teu ser, como a Tua palavra diz, Senhor. Senhor, no Salmo 84, Senhor. Pai, que bem-aventurado, Senhor. É mais estar um dia na Tua casa do que 10.000 dias em outras partes, Senhor. Meu Deus, queremos estar na Tua casa. Queremos estar na Tua presença mais do que em qualquer outro lugar, meu Deus. Então, Senhor, nesta noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada vida, cada irmão, cada pessoa, Senhor.
Que a glória do Senhor venha resplandecer em cada lar, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção. Queremos ser impactados, Senhor, por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, que nesta noite a Tua palavra venha valer em nós. Que nós venhamos nesta noite, Senhor, alimentar da Tua palavra. Como diz a Tua palavra no livro de Jeremias, Senhor. Quando Jeremias viu a Tua palavra, ele vai dizer assim, nos dias que achei a Tua palavra, logo as comi. As Tuas palavras eram gozo e alegria no Espírito, porque pelo Teu nome sou conhecido, ó Senhor dos Exércitos. Meu Deus, Tu nos conheces, Senhor. Tu sabes da nossa estrutura, Tu sabes da nossa dificuldade, Tu sabes do nosso caminhar, Tu sabes da nossa luta, Senhor. E nesta noite eu clamo por cada vida, Senhor, por cada lar, Senhor. Se há algum espírito de enfermidade, Senhor, em cada família aqui que bate em retirada. Meu Deus, se meus irmãos estão passando por momentos de dificuldades financeiras, Pai, que o Senhor seja o pastor de cada um deles. Ou que a Tua palavra que diz que o meu Deus há de suprir cada uma das necessidades em Cristo Jesus, seja feita na vida dos meus irmãos. Se tem irmãos passando por enfermidade, Pai, que a Tua palavra que diz, eu sou o Senhor que sara, venha alcançar a cada um. Se meus irmãos estão passando por um problema de medo, de ansiedade, que a Tua palavra que diz, Senhor, que lançais sobre Ti toda a vossa ansiedade, que o Senhor tem cuidado de nós, seja sobre a vida do meu irmão. Se meu irmão, Senhor, está passando por um momento de medo, que a Tua palavra seja como o Senhor foi com Josué, capítulo 1, versículo 8. Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Meu Deus, nesta noite, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor venha visitar a cada vida, venha visitar a cada irmão, Senhor. Cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, esteja com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Meu Deus, livra-nos desse momento mau, Senhor. Livra-nos nesse momento onde as pestes têm se aprofundado no Brasil, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos guardará, Senhor, guardará a nossa alma. Guardará a nossa alma do maligno. O Senhor vai dizer na Tua palavra no Salmo 91, Senhor, que mal nenhum chegará à nossa tenda, praga nenhuma chegará à nossa casa. Meu Deus, derrama a Tua proteção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão. Meu Deus, nós estamos fazendo aqui é para Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benignidade, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. Que o Teu amor seja para conosco, Senhor, a cada dia. Sabemos que Tu nos amaste tanto, Senhor. Nos amaste tanto que foi capaz de doar o Seu Filho por amor a nós. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor, Pai, é conosco cada dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos nossos filhos. E nós cremos, Senhor, como diz a Tua palavra, que nós e a nossa casa vamos Te servir. Nós cremos, como diz a Tua palavra no livro de Êxodo, que nenhuma unha ficará no Egito. Nós cremos, Senhor, que o Senhor que vai adiante de nós. Nós cremos, Senhor, que o Senhor que desfaz os laços, Senhor, do maligno, da peste perniciosa. Meu Deus, guarda, Senhor, cada família, protege e abençoa em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Quero declarar a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Amém. Queria hoje estar ministrando em cima de um tema, né? E o tema dessa mensagem nesta noite, irmãos, pode um homem viver sem Deus? Queria trazer uma mensagem reflexiva para as nossas vidas. Será que nós podemos viver sem Deus? Será que pode um homem viver sem Deus? Quais as consequências que tem do homem que vive uma vida sem Deus? E Deus tem tocado muito no meu coração para trazer essa palavra. Sabe por quê? Muitos irmãos estão vivendo uma vida sem a presença de Deus. Muitos estão vivendo uma vida sem buscá-lo. Muitas pessoas estão vivendo um ateísmo profundo, uma falta de fé, uma falta de esperança, uma falta de Deus. A falta que existe no mundo não é a falta somente de Deus na vida
de muitas pessoas. Então, nesta noite eu queria estar tratando essa mensagem. O nome da mensagem é: pode um homem viver sem Deus? Né? E é interessante, eu queria começar essa mensagem com uma ilustração, né? Certo homem era dono de uma farmácia, né? E ele fazia remédios de manipulação e vendia remédios, né? De repente, ele está no balcão da sua farmácia e chega uma criança gritando, né? Minha mãe está morrendo, minha mãe está morrendo, minha mãe precisa de um remédio. Farmacêutico, me dá um remédio da mamãe agora, a mamãe está morrendo, ela precisa de um remédio. Então aquele farmacêutico, ele já conhecia aquela criança e já sabia o remédio que teria que ministrar para aquela mãe daquela criança, né? E ele faz o remédio, prepara o remédio e coloca na prateleira, né? Ao pegar o remédio na prateleira, sem querer, em vez de pegar o remédio que iria dar para a criança e entregar para a mãe, ele pega um outro remédio, né? E entrega para aquela criança. Coloca no vidro, entrega para aquela criança. Fala: olha, esse é o remédio da sua mãe. E aquela criança sai da farmácia até a casa dela. E quando a criança sai, aquele farmacêutico, ele percebe uma coisa: que ele tinha dado um remédio errado para aquela criança entregar para a mãe. E se aquela mãe bebesse aquele remédio, aquela criança iria dar o remédio para a mãe iria tomar o remédio, aquela mãe daquela criança iria morrer. E aquele farmacêutico, ele era ateu, não cria em Deus, não cria em nada. Ele dizia: o meu dinheiro é o meu sustento, eu me banco, se não for eu aqui não é nada. Ele era altamente ateísta, ele não cria em Deus de maneira nenhuma. Mas naquele momento, quando ele viu que tinha entregado o remédio errado àquela criança, ele dobra o seu joelho e ele faz a seguinte oração: Deus, eu creio que o Senhor não existe. Eu sou ateu. Mas se o Senhor der um escape naquele remédio para aquela criança, eu só tenho a te clamar. Eu vou crer que o Senhor existe, que o Senhor é o Deus de toda a terra. E aquele ateu faz essa oração, né? Mesmo não crendo em Deus, ele ora a Deus, né? E acontece um milagre naquele momento. No meio do caminho, aquela criança tropeça, quebra o vidro de remédio e o remédio se perde todo no meio do caminho. E aquela criança volta correndo àquela farmácia em prantos. E chega para aquele ateu e diz a ele: Senhor, aconteceu um acidente trágico. O ateísta estava já preocupado. E ela fala: no meio do caminho eu tropecei, caí e o remédio quebrou. Perdi o remédio todo da minha mãe, o Senhor me perdoa? E aquele ateísta fica tão feliz com o que aconteceu com aquela criança. Ele dá um glória a Deus. Ele diz: Deus existe. Deus existe. Deus existe. E a criança ficou sem entender porque ele falou: esse Deus existe, né? E aquele ateu, ele dá um novo remédio para a criança. Ele fala assim: olha, aquele remédio que estava contigo é um remédio errado. Pega esse remédio serve da sua mãe, dê para ela que ela vai ficar boa. Por que eu estou contando essa ilustração? Porque o tema da minha mensagem é: pode um homem viver sem Deus? Eu queria que os irmãos pregassem a sua Bíblia e abrissem a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 53, versículo 1. Amém, irmãos? Pega a tua Bíblia, abra a tua palavra, quero ler contigo. Salmos 53, versículo 1. Vai dizer assim, ó: disse o tolo em seu coração:
Deus não existe. Corrompe-se, comete injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Irmãos, algumas traduções, elas não trazem a palavra tolo. Algumas traduções trazem a palavra nécio, outras traduções trazem a palavra tolo, outras traduções trazem a palavra insensato, né? E dizem no seu coração, não há Deus. Pode um homem viver sem Deus? Em relação a esse tema, irmãos, existem dois tipos de homens concernente a viver sem Deus. Primeiro homem que eu quero falar nesta noite, que é o ateísta. O ateísta é aquele homem que não crê em Deus em hipótese nenhuma. O ateísta é o que crê que tudo é obra do acaso. Em relação ao ateísta, eu queria falar o nome de alguns ateístas e algumas frases que eles falaram a respeito de Deus. Albert Einstein, ele falou a seguinte palavra: a palavra de Deus para mim nada mais é do que a expressão de um produto da fraqueza humana. A Bíblia seria uma coleção de lendas honráveis, ainda que primitivas, porém sem valor nenhum. Para Charles Darwin, quem não sabe, Charles Darwin é o criador da teoria da evolução. Ele vai dizer: lamento ter de informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina, nem tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Uma grande atriz famosa dos Estados Unidos, chamada Angelina Jolie. Angelina Jolie vai dizer assim, se Deus existe, para algumas pessoas, não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus. Isso declarou Angelina Jolie. Nietzsche, um grande filósofo da época, ele declarou assim: Deus está morto. Stephen Hawking, ele vai dizer assim, a crença do que o céu ou a vida existe após a morte é um conto de fada para as pessoas que têm medo da morte. Esse homem também escreveu o seguinte: não há Deus, ninguém dirige o universo. Irmãos, também existem vários cientistas que são teístas, isto é, creem na existência de um Deus. Eu quero dizer algumas frases deles aqui, para não ficar só nas frases desses outros que eu citei. Isaac Newton, aquele que criou a lei da gravidade, ele vai dizer assim, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido originada segundo um plano de um ser que tudo sabe e que tudo pode. Isto fica sendo minha última e mais elevada descoberta. Sabe o que Isaac Newton estava dizendo? Deus existe, Deus é o Criador do universo, e isto foi a minha última e maravilhosa descoberta. Arthur Eddington vai dizer assim, físico e astrônomo britânico, vai dizer assim, a física moderna leva-nos necessariamente a Deus. Vou repetir. A física moderna leva-nos necessariamente a Deus. Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica, ele vai dizer assim, tenho enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente para o maior de todos os engenheiros, Deus. Deus, ele é o maior engenheiro.
Ele é o arquiteto e fundador. Ele é o criador de tudo que existe. Amém, irmãos? Segundo tópico. Crer em Deus, mas não obedece. Irmãos, o tema da mensagem é: pode um homem viver sem Deus? Tem aqueles teístas que acreditam que Deus não existe, nega a Deus totalmente. E tem um segundo tipo de pessoas. Crer em Deus, mas não o obedecem. Muitos vivem como se ele não existisse. Vivem segundo o seu eu. Quando eu digo creio em Deus, mas não o obedeço, mas não o sigo, eu estou dizendo, entre aspas, Deus para mim não está existindo. Amém, irmãos? Olha só, tem um texto lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que vai dizer assim, ó: este meu povo me honra com os lábios e ensina mandamentos dos homens, mas o seu coração está longe de mim. Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, ó: tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios o creem e tremem. Olha só, esse segundo tópico é as pessoas creem em Deus, mas não obedecem. Quer dizer, vive uma vida longe da presença de Deus. Quando o apóstolo Tiago vai dizer aqui, ó: tu crês em Deus, faze bem, também os diabos creem e tremem. Quer dizer, até o próprio inimigo crê em Deus, só que ele não obedece, ele não se sujeita, ele não busca a face do Senhor, ele resiste ao Senhor. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Não adianta eu dizer que creio em Deus, e a minha fé e as minhas obras, em si só, elas estão dizendo se eu creio ou se eu não creio, se eu busco ou se eu não busco, se eu sirvo ou se eu não sirvo. E nesta noite, irmãos, eu quero trabalhar assim 5 consequências na vida do homem sem Deus. Você pode viver uma vida sem Deus, mas você não vai viver livre das consequências que é viver uma vida sem Deus. Eu aqui quero falar de 5 consequências do homem sem Deus. E a primeira consequência, para um homem sem Deus, tudo foi feito do acaso. Para um homem sem Deus, tudo é relativizado. Amém, irmãos? Para um homem sem Deus, a criação do mundo foi obra do acaso. Para um homem sem Deus, o nascimento foi obra do acaso. Para o homem sem Deus, a natureza foi obra do acaso. Para o homem sem Deus, ele ter uma família foi obra do acaso. Para o homem sem Deus, nascer foi obra de um acaso. Só que a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia vai dizer dessa forma, olha só, meu irmão. Isaías 44, versículo 2. Eu sou o seu Criador. Você está sob os meus cuidados, antes mesmo de nascer. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Para a obra de Deus e para Deus, você não foi feito de um acaso. Salmo 115, versículo 3 vai dizer: no céu está o nosso Deus, tudo faz o que lhe agrada. Deus está no céu e tudo ele faz. Não existe nada feito por acaso neste planeta Terra, nem no universo. Deus criou tudo. Salmo 115, versículo 15 e 16. Sedes benditos do Senhor, que fez o céu e a terra.
Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Primeira característica e primeira consequência do homem sem Deus. O homem sem Deus vive como tudo foi feito do acaso. Irmãos, eu vou abrir a minha live aqui para dizer algo nessa noite, né? Teve um presidente aí, ex-presidente, que falou assim, ó, que o coronavírus, ele foi uma criação da natureza. E foi uma criação para que todos sentissem a necessidade e a importância do Estado. Olha só que frase errônea, né? Cria-se um vírus para que veja que o Estado era importante. Não, meu querido. Eu quero te dizer uma coisa. No meio dessa pandemia, as pessoas não têm que olhar para o Estado. Não têm que olhar para um governante. Não têm que olhar para uma situação política. No meio dessa pandemia, eles têm que entender que Deus permitiu que isso viesse para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, para que as pessoas se voltassem ao Senhor, para que as pessoas entregassem a vida para Ele, para que as pessoas declarassem que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, meu irmão, todas as coisas, não existe nada por acaso, estão patentes e descobertas aos olhos daquele em que nós havemos de prestar conta. Para o homem sem Deus, tudo foi feito do acaso. Para o homem cristão, Deus tem o controle de tudo. Vou repetir. Para o homem sem Deus, tudo foi feito do acaso. Para um homem cristão com Deus, tudo está no controle daquele que havemos de prestar conta. Amém, meu querido? O segundo tópico da minha mensagem nesta noite vai dizer assim: o homem sem Deus vive apenas o natural, sem perspectiva divina. O homem sem Deus, ele vive apenas o natural, sem perspectiva divina. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 32. Vai dizer assim, finalzinho do versículo: comamos, bebamos e amanhã morramos. Esta é a expectativa de quem não tem Deus. Quem não tem Deus vive a expectativa natural: comamos, bebamos e amanhã morramos. Quando não se tem Deus, vivemos apenas a temática das coisas deste mundo. Quando vivemos sem Deus, não há expectativa de algo maior, não há expectativa de algo melhor, não há expectativa de algo eterno. Quando vivemos sem Deus, vivemos uma vida sem fé, na racionalidade humana, meramente como os passageiros de uma terra que vai acabar e não vai haver nada de proveitoso. Mas a Bíblia vai dizer, nós não atentamos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. O homem que vive no propósito, na comunhão com Deus, crendo que Ele existe, tem uma perspectiva das coisas divinas, das coisas celestiais, das coisas eternas. Um exemplo claro, meu irmão, está registrado lá em Lucas capítulo 12, na parábola do rico insensato. O rico insensato, ele tinha perspectivas apenas das coisas naturais. A Bíblia vai dizer que aquele homem
teve um campo e o campo dele produziu muitos bens. Então ele teve uma ideia. Ele disse assim: vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir um celeiro maior, vou colher tudo nesses celeiros e vou dizer à minha alma: regala-te, tem porções para muitos anos, descansa e aproveita. Mas a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto, olha só, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E que tu tens entesourado, para quem serás? Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Você está vivendo perspectivas apenas terrenas e não está esquecendo das perspectivas espirituais. Meu irmão, será que nós não estamos vivendo desse jeito? Será que nós não estamos preocupados só com o terreno? Só com o de hoje? Só com o de agora? Será que nós não estamos igual a 1 Coríntios 15, versículo 32? Vamos comer, vamos beber e amanhã vamos morrer. Vamos aproveitar a vida aqui porque logo vai passar e acabou. Aquele homem fez isso. Juntou tudo, fez as posses e tudo, mas Deus disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Se Deus pedisse hoje a minha alma e a tua alma, meu querido, a nossa perspectiva nesse momento seria nas coisas terrenas ou seria nas coisas espirituais? Será que nós estaremos vivendo igual esse homem sem Deus? Ou será que nós estaremos vivendo um homem que crê em Deus e na presença do Espírito Santo? Sabe, meu querido, a perspectiva do homem sem Deus, nesse segundo tópico dessa mensagem, é nas coisas naturais. Sabe por quê, meu querido? Muitas vezes, um homem sem Deus, ele se acha, olha só, um homem sem Deus, ele se acha que é dono dos seus próprios esforços, dos seus méritos, que ele conquistou tudo, que ele é que manda nele. E isso é um grande engano. Sabe por quê, meu querido? Eu queria compartilhar um texto com os irmãos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Sabe, irmãos, esse texto vai dizer algo tremendo. Ouça aqui em nome de Jesus. Olha o que diz Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não diga no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e estas riquezas. Olha só. A minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e essas riquezas. Antes, recordará de Yahvé teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riquezas. Irmãos, é Deus que te dá capacidade. É Deus que te dá força. É Deus que te dá entendimento. É Deus que te dá conhecimento. É Deus que te dá, meu irmão, tudo aquilo que você precisa para que você possa estar no momento que você está hoje. Em nome de Jesus. Tem um texto no Salmo 104 que eu queria ler com os irmãos, com você que está aí me assistindo online, para que você possa entender. Olha o que o texto diz. Todos esperam em ti que lhe dês alimento no devido tempo. Deus é que dá o alimento no devido tempo, nas estações próprias. Tu lhes dá, eles recolhem. Abre as mãos e eles se fartam de bens. Olha o que Deus faz com o ser humano. E olha o que o texto diz. Esconde a tua face, eles se perturbam. Se retira o alento ou o fôlego de vida, perecem e volta ao pó. Quando envia o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. É isso que Deus faz. E muitas vezes o homem sem Deus, ele vive na perspectiva, na expectativa apenas das coisas naturais.
Terceira consequência do homem sem Deus. O homem sem Deus vive debaixo do pecado, impiedade, das obras das trevas, sem a liberdade dada por Cristo. Olha o que o texto diz no Salmo 53, versículo 1. E cometem injustiça detestáveis, corrompe-se, e não há ninguém que faça o bem. O homem sem Deus vive uma vida na carne. Por mais que o homem sem Deus acha que consiga vencer o pecado, por mais que o homem sem Deus acha que é moralmente bom, mediante seu próprio esforço, é um esforço inútil, sem a ação do Espírito Santo. Sabe por quê, meu querido? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Porque quando estávamos na carne, as paixões da carne, que são pela lei, operam em nossos membros para darem frutos para a morte. Quando nós estamos sem Deus, as paixões da carne, o pecado, ele opera dentro de nós para nós darmos esses frutos. E muitas vezes um homem sem Deus vai dizer, eu consigo me controlar. Eu lembro, meu querido, que eu dava aula de batismo, né? E tinha um estudo para dar para o irmão sobre arrependimento, né? E a gente estava falando sobre arrependimento e remorso. O homem sem Deus, ele não consegue ter o genuíno arrependimento. O homem sem Deus, ele vive uma vida de remorso, que fica remoendo muitas vezes as atitudes erradas e depois voltam a praticá-la. E quando eu dava essa aula de batismo, eu fazia uma ilustração sobre um homem sem Deus que vive uma vida de remorso e um homem cristão que vai se batizar, que anda na vontade de Deus, que também peca e também necessita de arrependimento. Imagine que você está na sua casa e você vai para a igreja. E no meio do caminho tem uma poça d'água, né? Um homem sem Deus, ele sai da sua casa, ele passa pelaquela poça d'água, cai nela e volta para a sua casa e troca de roupa. Veste a mesma roupa e cai no mesmo buraco e volta a se sujar. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento, houve remorso. E muitas vezes o homem sem Deus vai dizer, eu consigo me controlar, quando eu quiser eu paro. Muitas vezes ele fala assim, eu bebo até a hora que eu quiser, quando eu falar para essa bebida, paro, eu paro. E muitas vezes fala que vai parar na sexta, por causa da ressaca, mas no sábado ou no domingo, quando passa a ressaca, ele volta a beber. Sabe por quê? Porque não gerou arrependimento, gerou remorso. E o homem com Deus, sabe o que ele faz? Ele sai da sua casa. Quando vai sair, ele muitas vezes cai naquele lamaçal. Ele volta para a sua casa e veste umas novas vestes. E naquele caminho está aquele mesmo buraco com aquela mesma lama. E sabe o que ele faz? Quando vê aquela lama, ele se desvia. Sabe por quê? Porque agora ele é livre. Ele é liberto. Cristo o libertou. E ele não pode ter mais essa natureza pecaminosa, porque vive no coração dele o Espírito Santo o guia por um bom caminho. Já o homem sem Deus não. O homem sem Deus acha que consegue controlar, e ele não controla, porque é controlado
mediante o Espírito Santo. Sabe por que a Bíblia diz isso? Vai dizer lá em Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Corrompe-se, comete injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu não quero, isso faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Isto é um homem que é controlado pelas suas paixões da carne, sem Deus. Ele não tem nem forças para lutar contra a natureza dele, porque ele não crê em Deus e acha que Deus não existe. Amém, irmãos? O quarto tópico dessa mensagem é o homem sem Deus. Olha só, irmãos, escute isso. Um homem sem Deus, ele vive um vazio interior, porque sem Deus, ele não consegue experimentar uma comunhão com o Senhor. E dentro dele há um vazio. Sabe por que eu estou falando isso mesmo? Porque existe um vazio no coração do homem. E muitas vezes a gente pensa que outras coisas podem preencher esse vazio. Às vezes as pessoas querem preencher esse vazio na esposa. Às vezes querem preencher esse vazio comprando uma casa. Às vezes querem preencher esse vazio tendo um carro. Às vezes querem preencher esse vazio tendo um sucesso financeiro, tendo um bom emprego, passando uma boa faculdade e acham, meu vazio agora está preenchido. E não está. Sabe por quê? Esse vazio no coração do homem só pode ser preenchido com a presença de Deus através do Espírito Santo. E um homem sem Deus, ele não vive essa comunhão com o Senhor. Se não tem essa comunhão, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se ele não tem a comunhão, ele não tem essa glória de Deus dentro dele. E se ele não tem essa glória de Deus dentro dele, ele tenta preencher com coisas, com bebida, com cigarro, com diversão, com jogatinas. Mas a Bíblia vai dizer que um abismo vai chamar outro. O estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele não entende que sem Deus ele não consegue preencher o vazio da alma dele. Irmãos, quando nós oramos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, nós começamos a sentir a doce presença do Espírito Santo. Essa presença, ela nos enche. Essa presença, ela nos transforma. Essa presença, ela nos dá graça. Essa presença, ela nos enche de gozo, nos deixa feliz e preenche a nossa alma que clama por um Deus. Não tem como o homem ficar desconectado de Deus se foi Deus que criou o homem para o louvor da glória dele. Quando o homem vive sem esse Deus, o homem experimenta um vazio e uma frustração interior em que nada pode preenchê-lo. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Preenche esse vazio com a presença do Senhor na tua vida. Muitas vezes você entra em depressão, entra em medo, entra em síndrome de pânico. Muitas vezes você fica com sentimentos perturbadores. Sabe por quê? Porque você não preencheu ainda com o Espírito Santo. Porque você não se encheu de Deus. Porque a tua alma ainda não está cheia dessa paz. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 4, versículo 31. Vai dizer assim, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4 vai dizer assim, todos foram cheios
do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lucas 24, 32. E questionaram entre si: porventura não queimava o nosso coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Comece a se encher de Deus. Sabe por quê? Porque o seu coração vai queimar. Porque o seu coração vai arder. Porque o fogo ardemente, continuamente arderá sobre o altar. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai ter uma comunhão gloriosa e maravilhosa com Deus, como você nunca sentiu. Muitos cristãos ainda não sentem essa presença, sabe por quê? Porque não deixa arder nos seus corações. Porque não busca. Porque não louva. Porque não adora. A Bíblia diz, tendo eles orado, moveu-se o lugar para eles ficarem cheios da presença de Deus. Deus quer te encher nesta noite. Deus quer encher a tua casa. Deus quer encher a tua vida. Sabe, meu querido, o homem sem Deus, ele não sente esse desejo. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, o coração dele está um deserto, uma terra seca. Está um coração duro. Está um coração de pedra. Só que Deus promete, Ezequiel 36, versículo 26, que Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Quando Deus te põe um coração de carne, Deus coloca em você o Espírito. Quando Deus coloca dentro de você o Espírito, está lá em Ezequiel 36, 26, se não me falha a memória. Ele imprime na sua mente a lei, a palavra dele. Como o texto diz. E vai arder dentro de você esse fogo. Sabe o que o texto diz aqui no finalzinho, Lucas 24, 32? O nosso coração não queimava, não ardia, quando nos explicava as Escrituras. Sabe por quê, meu irmão? A palavra ele arde dentro do seu coração e da sua mente. Para que você seja cheio. Aleluias. Como a Luciane S. Dias disse nessa live aqui, ó. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o quinto tópico das consequências de um homem sem Deus. Vai dizer aqui, um homem sem Deus, olha só, irmãos, viverá uma eternidade no inferno. Um homem sem Deus viverá uma separação total com o Senhor. Um homem sem Deus viverá uma eternidade no inferno, sofrendo as consequências das suas escolhas. É interessante, meu irmão, que o homem sem Deus, muitas vezes, ele não acredita na eternidade. Ele não acredita no céu, não acredita no inferno. Porém, a negação dele não o eximirá ou anulará a existência da condenação ao inferno. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos têm pregado, pessoas têm ouvido, têm rejeitado a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a natureza, ela já demonstra a existência de um Deus. Porque todas as coisas que Deus criou revela que existe um Deus sobrenatural.
Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. E eu, nesta noite, meu querido, me dirijo a você, que muitas vezes não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na existência no céu e no inferno. Mas eu posso te dizer, baseado na palavra de Deus, que é a verdade absoluta para a tua vida. Existe um céu, existe um inferno e existe uma escolha. Mateus 25, versículo 41. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Escute algo nesta noite. Irmãos, Deus preparou o inferno. Sabe para quem? Não foi para mim, não foi para você, não foi para os seus filhos, não foi para os seus parentes de longe. Não foi para os ímpios. Não foi, irmãos. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos rebeldes. Mas muitas vezes nós rejeitamos a Deus. Rejeitamos a graça dele. E por rejeitarmos a graça dele, nós estamos decidindo a passar a eternidade num local de sofrimento, de tormento e de dor. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Salmos 9, versículo 17? Vai dizer assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Muitos irão ao inferno, irmãos. Não são poucos que irão ao inferno. Muitos irão ao inferno. Não porque pecaram, irmãos. Entenda isso. Mas porque rejeitaram a Deus e a sua maravilhosa graça. Muitos irão para o inferno. Não porque pecaram, mas porque estão rejeitando o perdão que Deus oferece. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Que consequência terrível, irmão. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Olha o que vai dizer, irmãos. Eis o que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Sabe o que é isso, meu irmão? Entenda algo nesta noite. Quando a Bíblia fala de chave, não é aquela chavezinha de você abrir uma porta, não. Quando a Bíblia fala de chave, a Bíblia está dizendo de autoridade. E nesse texto aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus tem autoridade sobre a morte e autoridade sobre o inferno. Jesus venceu a morte e o inferno. E aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que aceitaram a graça de Deus, receberão o perdão divino e a vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero, nessa minha finalização da mensagem, dizer uma coisa. Existe apenas uma pessoa que tem a chave da morte e do inferno. Só uma. Jesus Cristo. Só Ele pode salvar a tua alma do inferno.
Senhor, Ele pode te salvar da condenação que vai vir sobre aqueles que rejeitam a Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus há 20 anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje vivo debaixo da graça, do perdão, da restauração. Posso dobrar o meu joelho todo dia, pedir perdão para os meus pecados. Eu sei que Ele me perdoa, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Você que está me ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Jesus agora. Não precisa você ir numa igreja. Precisa você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, pedir perdão pelos teus pecados e dizer: Senhor, me aceita como o único e suficiente. Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me liberta dessa escravidão que o mundo, que o diabo tem trazido sobre a minha vida. E Jesus vai te perdoar e vai te salvar. E você vai confessar diante dos homens e diante de Deus que Ele é o seu Senhor. E quando tudo voltar ao normal, você vai congregar no meio de irmãos, no meio da tua nova família de Deus. Porque o Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Curva sua cabeça nesse momento, eu quero encerrar essa pregação. Em nome de Jesus. Você que está aí me assistindo do outro lado, que talvez não aceitou a Jesus ainda, mas quer reconhecer a Ele, entrega a tua vida onde você está. Eu conheço testemunha de pessoas que se converteram sozinhos lendo a Bíblia, mediante a ação do Espírito Santo. Existem pessoas que converteram também assistindo pregações na internet. Conheci pessoas que se converteram ouvindo um louvor. Como Deus faz, como Deus vai fazer, eu não sei, meu irmão. Eu sei que só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. E existe um caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes você está indo por atalho. Você não está andando no caminho. Você está indo pelas coisas mais fáceis. Eu quero te dizer algo nesta noite. Que você olhasse aqui para mim. As coisas mais fáceis, elas estão te levando para o caminho da perdição. As coisas mais fáceis, elas te levam para o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a Bíblia vai dizer também, Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Entregue sua vida para Jesus, amém? Meu Deus, meu Pai, tomando as tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem venha alcançar vidas, corações e trazer mudança, porque a mensagem não é minha, é a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer morada no coração de cada um. Que nós possamos, Senhor, perseverar até a tua volta, Senhor, para que nós venhamos a tomar posse da vida eterna que o Senhor nos preparou desde a fundação do mundo. Obrigado, meu Deus, por ter se derramado na cruz do Calvário em favor de todos os pecadores. E obrigado, Senhor, por cada vida que está assistindo essa mensagem, que ela seja impactada com a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Amém, irmãos? Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor te conceda grandes livramentos. Que o Senhor te conceda grandes bênçãos. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, e nos livre de todo laço de enfermidade e de toda peste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Concluindo.